Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui para apresentar para vocês, né, essa parte do nosso curso aqui, que vai ser o capítulo 2, né, do nosso livro, sobre aí a aplicação do látex para você automatizar os seus documentos médicos. Isso mesmo, o nosso livro, né, ele fala desse assunto, né? E eu espero aí, né, que esse material, né, que vocês vão estar conhecendo, ele vai ser exatamente um material que vai ajudar a gente a distribuir com o livro, né, os conteúdos para ajudar você a entender cada capítulo do livro, tá bom? Então vamos já entrar aqui no nosso Overleaf, que é o editor que nós usamos para transformar aquele código LaTeX, né? Overleaf. O código LaTeX no documento PDF que a gente precisa. Então é muito interessante, né, você conhecer e entender, né, o que eu já falei aqui da curva de aprendizado, mas mais, né, aqui você ter um tutorial mais direto, né, mão na massa, para você rapidamente aí já começar a praticar o uso dessa ferramenta. Então aqui, só para vocês terem ideia, né, nós vamos falar um pouco disso. Vocês estão vendo aqui, ó, que é o meu arquivo, né, do meu livro, que ele, inclusive, eu escrevo ele aqui usando o Overleaf, né? Aqui ele já compilou uma parte desse livro, ó. E sempre é isso, o código à esquerda gera o PDF à direita na hora que a gente compila, né? Então, nesse capítulo 2, do que se trata, né? Eu já falei aqui num vídeo da IA, né? Como é que a gente usa a IA. E a questão, né, aqui no capítulo 2 nós vamos falar um pouco do que eu chamo da anatomia de um arquivo LaTeX. Então, só para também você entender, vocês vão ver que todo capítulo, ou todo texto que existe aqui no LaTeX, vou até dar um zoom aqui, ele tem uma parte que ela é igual, uma estrutura, né, que ela se mantém, igual a gente pode ver aqui, ó. Você tem aqui, então, todo documento que a gente vai criar, ele tem sempre o comando, que é a barra invertida, né? E aqui, né, nesse editor, ele até muda a cor um pouco, aqui é o azul, né? Então, todo documento do LaTeX tem que começar com documento class, e aqui ele já tem, né, já quer que seja 12 pontos, já abre aqui open, né, a fonte e o formato desse documento. Então, esse aqui, como é um book, né, ó, já vem com book. Aqui podia ser article, aqui, então vai mudando aqui, ó, para já o que seriam as classes, né, desses documentos, que dependendo de quem fez a classe, né, tem já formatações específicas, né, já bem assim automatizadas, igual no book. Quando é o book, ele vai entender que se você lá dentro do livro escrever front matter, main matter e o último, né, que é a back matter, ele vai entender isso, né, como até lá no sumário mesmo, ele não vai contar um como algarismo romano, um como algarismo arábico, né? Então, dependendo do tipo de documento, ele já tem um comportamento diferente, igual um título, né? Igual tem documento aqui do LaTeX, né? Que ele vira uma apresentação, igual o PowerPoint, né? Que é o Beamer, né? Então você vai mudar aqui, ó. Como eu disse, né? Você provavelmente vai pegar isso pronto e você começa só a entender como que é esse esqueleto quando você olhar para o lado esquerdo aqui e tentar entender o que ele está querendo formatar lá do lado direito. No LaTeX, né, o Word, né, a gente fala assim, um documento, né, você coloca as informações aonde você quer, é o que você vê, é o que você tem. Aqui não, o que você quer dizer é o que você vai ter, né? Então, é importante, né, essa diferenciação. E aqui no código mesmo a gente já pode ver, quando é comentário, né, que é o sinal de percentual, ele fica verde, né? Então isso aqui não vai ser codificado, isso aqui é só uma informação interna do documento que você pode usar para dar informações das seções, das partes do documento, algum comentário que não aparece no documento final.
Então, geralmente, todo comando ele vai começar, então, com esse documento class, né? Todo código LaTeX. Aqui dentro, ó, até aparecer o comando documento begin documento, que é esse aqui, ó, aqui a gente chama de preâmbulo, é onde a gente chama comandos, é onde a gente coloca os pacotes que serão utilizados, né? Os pacotes trazem outras funcionalidades aqui para o seu documento. Exemplo, né? O Babel, colocado aqui como Brasil, ele já traduz termos que aparecerem num documento para o português. O gráficos é como você coloca gráfico, é o Fontec, né? Como você coloca lá as acentuações, né? O latim aqui também, ó, input code, né? Então, os pacotes são como que a gente fala nesse documento, incorpora novas funcionalidades nele, aqui dentro do nosso documento final. Então você vê, eu tô aqui no caso no main text, né? Que ele mesmo tem alguns pacotes aqui dele, ó. E você vê que eu tô olhando aqui, ó, tem os pacotes font awesome. Ele aqui tá comentário, então ele não tá usando. Verde quer dizer que ele só tá comentando. Aqui, igual eu falei, os comandos, né? Então aqui, ó, quando author name, eu estou associando, né, esse campo, essa variável, que é o meu nome. Aí depois, quando eu citar lá no texto, só pôr author name vai aparecer, ó. Isso então aparece o quê? No preâmbulo, né? Antes que o documento comece propriamente dito, que começa aqui, ó, no begin document. Vamos ver isso especificamente. Então aqui é só para mostrar aqui no caso do livro, como que isso fica meio até complexo, né? E isso aumenta, né? Tipo assim, as possibilidades do que você pode fazer, né? Vamos olhar aqui, ó, na aula de LaTeX. Tem aqui algumas aulas, tá vendo? E aqui a gente vai ver a mesma coisa. Aqui já, ó, documento class é um artigo, os pacotes, e aí começa o documento propriamente dito, ó. E tudo que vai aparecer dentro do documento está entre o que? Algum begin form, algum begin document e end document. Isso aqui é um pouco, quem conhece marcação de HTML, né? É um pouquinho parecido com a marcação do HTML, que você tem essa coisa de começar o comando e fechar o comando, né? Mas como a gente não tem obrigação de saber programação, guarda isso, né? Que tem essas proximidades. Mas aqui é você entender, né? Onde que entra cada elemento desse e como que eles funcionam, né? Deixa eu mostrar aqui, eu vou passar aqui pro Page, Text Page. O Text Page é outro editor de LaTeX, né? Que a gente tem disponível online. Você pode escolher, né? O Overleaf ou o Text Page, né? Os dois vão te atender. Então aqui, ó, eu tenho alguns projetos já, ó. O livro de automação tá aqui, ó. Então esses capítulos que eu estou usando aqui, e eu vou levar isso para o livro, então é bom que eu já apresente para vocês, né? Eu, em vez de escrever o código no livro, que geralmente vai ocupar um espaço grande, não vai ficar muito bom, eu vou disponibilizar no livro cada página dessa aqui, de cada capítulo, né? Aonde você vai conseguir entender o código e rodar o código aí no seu computador, né? Vejam bem que aqui não tem ainda o capítulo 2, ó, vamos fazer ele aqui. Aí é uma forma o quê? De você clicar lá no livro, né, no PDF do livro, e você localizar esses arquivos que vão servir para você como exercício, né? Para você manipular, para você utilizar e entender o que cada elemento desse traz, né? Então, para ficar bem fácil, né, ó, aqui tem a mesma estrutura de árvore, né, de um projeto, chama livro LaTeX de automação, e vou escrever aqui cada capítulo do livro e trazer o código que eu citar em cada capítulo. Então, nós estamos aqui no capítulo 2, ó, vocês estão vendo que não tem nada ainda, e eu já posso começar com o IA, ó, eu, eu posso pegar uma imagem, né, e pedir para ele, a partir da imagem, construir uma tabela, alguma ação, eu vou aqui, ó. Crie a estrutura de
um documento básico em LaTeX. Vamos ver o que ele vai entender, né? Então, só lembrando sempre isso, né? Que você pode usar muito essas estruturas de IA para te ajudar. Olha, ele já criou, né? Aí ele me dá o código e pergunta se eu quero inserir lá no meu documento. Eu quero. Então, ó, esse aqui seria um código básico do LaTeX, né? É só a abertura do documento, o begin documento, o end documento. Vejam bem, né? Uma barra invertida, essa palavra-chave aqui de comando, né, em azul. E geralmente a gente vai ter o quê? Um colchete, né? Dentro desse colchete eu vou colocar alguma que a gente chama, né, de variável, né? E nesse caso aqui, ó, eu estou preparando o quê? Um documento do tipo artigo, e ele vai escrever para mim no meio do documento Hello World, né? Que é o tradicional aí de quem aprende programação. Vamos compilar. O fato de ter o documento artigo aqui e ser begin e end, o compilador vai pegar esse texto e vai entender que é um LaTeX e ele vai conseguir compilar, ó. E aí a gente escreve aqui, né? Essa é a estrutura mínima de um documento LaTeX. Sempre escreve à esquerda, recompila, e aí essa ideia, né? You get você obtém o que você quer, né? Então você codifica para obter o que você quer, diferente do Word, né? Que é aquela interface onde você coloca as coisas já tem o que você está querendo, né? Aqui não, você põe o código, compila e provoca o documento. E aí, né, se você sair hoje, né, de entender essa estrutura básica e entender, né, que desses simples comandos aqui você já vai construir todas as outras codificações, né? Então, né, aqui nós estamos mostrando o que é a anatomia de um documento, né? Então, se você quiser usar comentários, só coloque aí o percentual e explique, né? Esse é um documento básico em LaTeX. E como eu estou no editor, né, ele me ajuda a escrever isso também, né? Igual eu falei, os pacotes básicos, né? Vamos dizer que eu quero aqui, ó, o pacote que é, igual eu falei, o Babel. Aí aqui é diferente. Então, além do Babel, ó, eu posso dizer para ele um outro parâmetro que aí vem entre, né, nem país não, agora entre colchetes, ó, que eu quero a língua Brasil, ó. Então, muitos dos comandos, vocês vão ver, a gente pode fazer dessa forma, né? Que ele vai ter a variável principal entre aqui nos parênteses e depois, né, entre colchetes, ó eu pus errado, eu pus colchete é isso. Então, na hora que você errar, você vai ver que ele não vai compilar. Aqui tá certo, vamos ver se ele compila. Tá vendo? Não aconteceu nada, eu pus já o pacote, ó. Então, esses pacotes, eles vão me trazendo funcionalidades. Aonde que eu coloco? Sempre antes aqui do Begin Document. Então, é como se eu tivesse duas grandes seções de estrutura, né? Essa primeira aqui, antes do Begin, e o que tiver entre o Begin Document e o End Document. Hello World, essa é a estrutura mínima de um LaTeX. Isso aqui vai funcionar para todos, né, os nossos documentos, né? Só você lembrar o que tá, onde está o preâmbulo e onde está o documento propriamente dito, ó. Mas eu vou dar um exemplo aqui, ó, do pacote. Use package loading y. Eu não sei de qual. Vamos pedir a IA para me ajudar? Qual é o pacote loading y? Ó, é Lipson. Vê que ele já me traz um comentário. Eu vou inserir isso aqui, ó. Então, só lembrando, ó, antes eu uso o pacote, ó, aqui você vê que ele está comentado ainda. Então, para ele funcionar e ficar azul e essas funcionalidades estarem dentro aqui do documento, ó, eu tenho que tirar aqui o sinal de percentual, ó, mudou. Você vê que agora, então, ele é um pacote funcional
que está aqui no meu preâmbulo. Mas tem um erro aqui, ó. A chamada do pacote, o que eu vou fazer, né? A partir do momento que eu tenho um pacote, eu tenho que colocar ela dentro do documento, que é aqui, ó. E o que é esse, então, né? O pacote é o Lipson. Mas dentro do documento Lipson 1x2, o que ele faz? Na hora que ele compila, ele vai me dar um parágrafo, tá vendo? Aquelas letras, né, inespecíficas, só para preencher espaço, porque se eu estou fazendo um documento, planejando um documento, ele me ajuda, né, a entender onde vai cada coisa, né? Igual aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tem uma separação aqui, ó. Ele fez uma separação que ele não deu espaço. Então, se eu der mais um espaço, ele vai colocar num parágrafo maior, ó. Vai dar um espaço maior aqui, ó. Ele não deu, né? Então eu tenho que fazer colocar aqui para ele, ó, um comando que é parágrafo, par. E ele já pôs para cá, ó. Sem isso, ele vai vir direto, ó. Ele vai escrever direto. Ele aqui considerou como um parágrafo. Então os códigos, né? Quando você codificar dentro aqui do OVLI, você vai codificar aqui dentro do que é o begin e o end, ó. Então, se eu colocar aqui igual tá aqui, ó, ele vai começar direto, quer ver? Ó, na mesma linha, você vê que sem saltar, sem nada, olha só o que vai fazer. Ele vai considerar continuar na linha. Ó. Se eu der e ele entender que tem um espaço entre esses dois, ele vai entender que é um parágrafo. Então ele vai pelo menos abrir um parágrafo aqui, ó. Aí vamos pensar assim, pacote do látex que controla os parágrafos. Que você não tem obrigação, você vai lá na IA, pede a IA para achar, ou então pede, né, a própria internet para te falar. Então, ó, tem um pacote aqui que chama Parskip, ó, que ele faz o quê? Parskip é parágrafo skip, né? Então você usa tem dois, né, o Ident First, Latex, e você vai setar, né, a movimentação do recuo normalmente. E aqui vamos ver um exemplo de aplicação, né? Begin, esse é o parágrafo que ele será mais... O ident first, ó, ele já... Então vamos voltar para o nosso documento, para brincar aqui, né? Então, o que eu estou dizendo é esse aqui, ó. O parskip, né? Aí, como é que eu uso esse documento? Agora, se você não tiver a fonte, ó, igual um aqui, ó, use package. Use package ident first, né? E tira, ó. Aí, mostre o comando para o skip. Às vezes vai decorar, mas lembra, né? Parágrafo, salto, né? Você não vai esquecer esse comando. Par de parágrafo, skip de soltar uma linha entre cada um. Para 1,5 de espaço entre os parágrafos. Então, eu uso para skip. Como é que eu configuro ele? Ó? Use package. Eu posso fazer direto aqui, ó. Na definição, na chamada do pacote, ó, para skip. Posso pôr aqui, ó. Skip. Então você vê sempre aqui usando aqui agora, né, as chaves, ó. E aí, com esse comando, olha aqui o que vai acontecer aqui no texto. Ó, ele pulou, tá vendo? Uma linha para cada parágrafo. Aí eu posso ir lá no font, LaTeX
doc, documentação do Parskip. E aqui no próprio Overleaf eu tenho uma documentação, ó, que eu posso usar, tá vendo? Então isso aqui, a curva de aprendizado é essa, pessoal. Aí você vai aplicando, vai utilizando, vai aprendendo, né? E vai vendo como que você usa, ó. Então você vem aqui, como é que você usa, né, ó? Usa o setSpace e Parskip. Parskip, space vertical, space between parágrafo. Idêntico, eu quero idêntico. Que eu quero que o parágrafo sempre comece um pouquinho além da margem, né? Então aqui, ó, o package after create a blend. Vamos ver se aqui, ó, Parskip, né? Eu quero o idente, ó, como é que ele explica o idente? Baseline, Temizai. Seria isso aqui, ó. Skip 10 plus 1, idente 40. O comando é isso aqui, ó. Idente 40 pt. Que ele vai começar a dar um parágrafo lá na frente. Vamos colocar lá? Como que eu separo um comando do outro, vírgula? E ó, ele reconheceu, tá vendo? Tá tudo cinza, ó. Vamos lá? Ó, já pegou cada parágrafo e começou ele aqui com uma indentação, ó. Só mudando aqui, ó, no package skip 1, index 4, quantos pontos? Eu posso até diminuir, 40 ficou muito, vamos deixar 20. Então sempre é isso, o que você modifica no código, ele vai responder lá no que vai resultar do seu PDF, ó. E aí nós estamos vendo as estruturas, né? Isso eu tô todas, né? Eu estou colocando aqui no que eu chamo preâmbulo, que é sempre primeiro, né? Document class, o preâmbulo e aí o documento propriamente dito, begin, end, e aqui dentro que vai entrar a maioria dos comandos, ó. Então toda vez que você pegar um documento lá, você vai já situar, entender, né, que parte que você vai setar. Aqui pra gente é muito importante, né, que a maioria dos nossos comandos, das nossas automações, então elas vão estar nessa seção preâmbulo, ou seja, nessa parte aqui, e lá dentro, né, vai ser já a aplicação daquele comando que vai então estar aqui dentro do begin end, tá bom? Então hoje é para mostrar a estrutura, né, dessa, vamos dizer, da anatomia de um arquivo LaTeX, né, essas seções principais, e o que a gente vai fazer com cada seção dessa, aprendendo aí a codificação LaTeX, tá bom? Um abraço e qualquer dúvida, manda mensagem, manda pergunta que a gente vai responder para vocês. Um abraço!